Olá, galerinha, tudo bem? Sou a professora Deise, do Grupo Positivo, trabalho Ciências com os nonos anos e estou aqui para ajudar vocês nesse estudo em casa. Para isso, eu gostaria que vocês tivessem em mãos o livro didático, livro de atividades e, se possível, a tabela periódica, que veio com vocês no material de apoio, caso não tenham a tabela em mãos. O foco principal da nossa aula vai ser a tabela periódica. Passaremos aí por um breve histórico da tabela. Vou mostrar para vocês como identificar número atômico, período, família. Faremos alguns exercícios. Com isso, nós vamos encerrar o assunto do volume 1. Segunda parte da aula, a gente fará uma revisão da estrutura do átomo. Essa revisão vai entrar a parte de prótons, elétrons, nêutrons, número de massa, número atômico, semelhanças atômicas, que são os isótopos, isótonos e isóbaros, ok? Preparados? Então, vem comigo. Vamos iniciar a nossa aula fazendo uma revisão, então, sobre a tabela periódica, tá? Passando, então, breve histórico, vocês podem acompanhar comigo lá no livro de atividades, página 20. Um breve histórico da tabela periódica. Aqui nós temos a tríade de Dobheimer, onde ele posicionou os elementos em grupo de 3 cada um. Então, formando mais ou menos 3 elementos em cada um. Por isso, tríade. Em seguida, nós temos o parafuso telúrico de Chacotois. Chacotois também, ordem crescente de massa atômica, só que ele posicionou os elementos como se fosse uma espiral, no formato de um parafuso, onde os elementos com propriedades químicas semelhantes estariam na parte vertical dessa linha do parafuso. Em seguida, veio a lei das oitavas de Newlands, onde ele organizou os elementos em grupos de 8 elementos, e ele percebia que cada 8 elementos mudava a característica. Então, é como se fosse uma escala de notas musicais, por isso, lei das oitavas. Em seguida, veio Mendeleev e Meyer. Eles organizaram a tabela também em ordem crescente de massa atômica, mas respeitando também as características e propriedades físico-químicas. E aí, mais ou menos, a tabela ficou com os elementos nessa parte escura, que são os elementos conhecidos de Mendeleev, e essa parte em azulzinho aqui seriam os elementos que não estavam conhecidos ainda por eles, mas que eram previstos. Em seguida, nós temos a nossa tabela atual, feita por Moseley, com contribuições de Mendeleev. E nessa tabela, ele percebeu que os elementos eles eram posicionados respeitando a carga nuclear. Lembrando que a carga nuclear tem a ver com prótons. Então, ele posicionou e organizou os elementos de acordo com a ordem crescente de número atômico. E aqui nós temos a tabela periódica, que vocês também podem verificar ou no material de apoio, lá na página 2, ou ainda na página 20 do livro de atividades tem a tabela periódica. Dividida, então, em metais, não metais, os gases nobres, o hidrogênio, posicionado aqui no grupo 1, por apresentar um elétron na camada de valência, a série dos lantanoides e actinoides. E a partir daqui nós temos a tabela. Vamos então, coloquei uma tabela em branco aqui para a gente posicionar o número atômico. O número atômico ele é posicionado em ordem crescente de energia, sempre da esquerda para a direita. E claro que aqui, para agilizar, já coloquei todos até o 118. Lembrando que nós temos 118 elementos conhecidos e oficializados pela IUPAC. Aqui nós temos essas duas séries, que são as séries dos lantanoides e série dos actinoides, que são as duas séries que nós temos, e nós temos que contar esses quadradinhos. Muito bem, agora período. Período, como a gente já sabe, é sempre na
horizontal. Nós temos 7 camadas eletrônicas, conhecidas como 7 períodos. Esses períodos são representados pelas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, lembrando que o número 1 é o número da camada, assim como a gente fazia no diagrama de Linus-Pauling. Então, período na horizontal. Na vertical, nós vamos ter grupo ou família. Então, nós temos aqui, nós vamos separar em família A e família B, apesar de que a IUPAC pede para a gente falar em grupos agora. Então, nós temos aqui família 1A ou grupo 1, família 2A ou grupo 2, até chegar na família 8A ou grupo 18, ou também conhecido como grupo 0. Esses elementos aqui são os elementos que nós conhecemos como os elementos de transição, ou seja, são os elementos do grupo B. Esses elementos que eu marquei aqui, que são do grupo 1 a 18, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são os elementos que nós chamamos de representativos. Muito bem. Lembrando agora das famílias. Família, vocês podem me acompanhar na página 61 do livro didático. Nome das famílias, então. Grupo 1 ou 1A alcalinos, 2 ou 2A alcalino-terrosos, 13 ou 3A, grupo do boro, 14 ou 4A, grupo do carbono, 15 ou 5A, grupo do nitrogênio, 16 ou 6A, os calcogênios, 17 ou 7A, halogênios, 18 ou 8A, gases nobres. Muito bem, só que eu vou dar uma ênfase maior aqui para essa elétrons na camada de valência. Lembrando que camada de valência é sempre a última camada, certo? Só que para lembrar disso, vamos puxar um pouquinho aqui o diagrama de Linus-Pauling. Lembram lá da sequência do diagrama? 1s2, 2s2, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. O que vem a ser esses elétrons, então? Coloquei aqui um exemplo do sódio. Esse 11 que aparece aqui é o número atômico, ou seja, número de prótons. Já que número atômico é sempre igual a prótons, esse é número de prótons. Por ser um átomo eletricamente neutro, próton é igual a elétron. Voltamos aqui, então, pela distribuição na ordem de energia, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, termina em 3s1, porque eu quero 11 elétrons. Olhem lá, camada de valência. Nessa camada de valência, o que nós temos? Um elétron na camada de valência, grupo 1, família 1A, alcalino. 1, 2, 3, esse número grande, período. Muito bem. Segundo exemplo, o cloro. O cloro, fazendo a distribuição, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, 17 elétrons, chegamos agora com um pouquinho diferente. Nós temos na camada de valência, ela é formada por 2 subníveis. Por que 2 subníveis? Porque a camada 3 é composta pelo subnível S e pelo subnível P. Como eu quero elétrons da camada de valência, eu somo 5 mais 2, 7, grupo 17, 7A ou halogênio. Um último exemplo, o arsênio. O arsênio mudou um pouquinho. Vejam que até o 4s2, ele respeitava a sequência das camadas 1, 2, 3 e 4. A partir do 4, desorganizou. Ah, mas por que desorganizou? Por causa da sequência do diagrama, 3p6, 4s2, 3d10. Aí eu vou para o 4p3. Só que agora mudou um pouquinho. Esse daqui é o meu subnível de maior energia. O subnível de maior energia faz parte da camada de valência. Porém, a minha camada de valência é a camada 4, é a última camada. Então, organizando, eu tenho 4s2, 4p3 como camada de valência, somando os elétrons. 5 elétrons na camada de valência, grupo 15, 5A, grupo do nitrogênio. Muito bem, então agora, página 67 do livro didático,
o Zoom. Ele diz assim: a classificação periódica dos elementos químicos é um documento em constante mudança. Essas mudanças decorrem principalmente da produção em laboratório de novos elementos químicos. 90 elementos químicos foram isolados na natureza. Entretanto, com o domínio das reações nucleares e dos aceleradores de partículas, os cientistas passaram a sintetizar novos elementos químicos. O princípio dessa síntese está fundamentado na colisão de átomos, que leva à formação de átomos com núcleos maiores. O elemento natural de maior número atômico é o urânio. Seu número atômico é 92. Isso significa que o núcleo do átomo de urânio contém 92 prótons. Por meio de reações nucleares, foi possível a formação de átomos com mais de 92 prótons, denominados transurânicos. Esses átomos constituem elementos químicos artificiais. Os elementos químicos artificiais apresentam núcleos instáveis que se desintegram com o tempo, formando átomos estáveis de menor número atômico. Em função dessa estabilidade, o tempo de existência desses elementos é variável. Uma forma de medir a estabilidade de um átomo é pela determinação de seu tempo de meia-vida, que corresponde ao tempo que metade de uma amostra leva para se desintegrar. Alguns átomos de elementos químicos artificiais possuem existência bastante longa depois de formados, em torno de bilhões ou milhões de anos, como o plutônio e o tório. Porém, existem átomos tão instáveis que seus tempos de meia-vida equivalem a cerca de 10 segundos, como o Röntgênio e o Copernício. As descobertas em andamento. O reduzido tempo de meia-vida de alguns átomos dificultou sua identificação e, consequentemente, a comprovação de sua existência. Assim, resultados de experimentos de obtenção de novos elementos químicos divulgados por determinados centros de pesquisa costumam ser questionados pela comunidade científica. Visando a contornar controvérsias, a IUPAC estabeleceu que novos elementos químicos só serão batizados após terem sido oficialmente reconhecidos por essa entidade. Muito bem. A inclusão de elementos na tabela periódica não é tão simples quanto parece. Às vezes levam-se décadas de estudos e anos de revisão para que um novo elemento seja oficialmente incluído. Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda aos itens a seguir. Primeiro, qual organização é responsável pelo reconhecimento oficial de novos elementos químicos? Essa organização é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, conhecida como IUPAC. É ela que organiza todas as nomenclaturas dentro da química. Atualmente, quantos elementos químicos são oficializados? Lembram lá da nossa tabela? Nós temos 118 elementos químicos. O que diferencia um elemento químico do outro? Então, tem que ter alguma coisa que diferencie. Essa alguma coisa é a quantidade de prótons. O número de prótons ou o número atômico é o que identifica um átomo. É como se fosse para nós, esse número atômico aqui, é como se fosse para nós o nosso número de identidade. Um dígito diferente na identidade muda o cidadão. É a mesma coisa o número atômico. Um dígito diferente muda o átomo. Qual elemento natural de maior número atômico? Natural é o urânio, número atômico 12. E como ocorre a síntese de novos elementos químicos? Lembram? Essa síntese ocorre pela colisão entre os átomos. Muito bem. Página 62 do livro didático, Organize as Ideias. Ali a gente tem que indicar a localização dos elementos químicos. Aqui nós vamos utilizar diagrama de Linus-Pauling, distribuição em camadas, identificar o elemento, período e a família.
Então, agora a gente vai começar a juntar tudo que nós estudamos até agora. Fazendo a distribuição química do iodo, número atômico 53, subentende que ele tem 53 prótons, sendo um átomo, 53 elétrons. Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, fazemos aqui a distribuição. Esse 5p5 é o subnível de maior energia. Camada de valência, lembram? Nós temos que separar em camadas. Tudo que tem número 1, tudo que tem 2, tudo que tem o 3, o 4 e depois o 5. Olhem lá, separamos em camadas. Então, nós já sabemos que esse elemento tem 5 camadas eletrônicas. Quantos elétrons em cada camada? Vamos ver, camada K, soma, temos 2, a L8, a M18, N18 e a camada O, 7. Lembrando, número de camadas indica o período. Então, este elemento encontra-se no 5º período. E qual a camada, ou melhor, qual a família ou grupo a que ele pertence? Número de elétrons da camada de valência indica família para os elementos representativos, ou seja, 7 elétrons na camada de valência, grupo 17 ou 7A, grupo dos halogênios. A mesma coisa que foi feita aqui com o iodo, a gente vai fazer com o chumbo, certo? Vamos distribuir os 82 elétrons. Vamos também separar em camadas e descobrir família e período. Já deixei pronto aqui. Ele terminou no subnível sp2. O sp2 é o subnível de maior energia. Separando em camadas. De novo, ó, ele bagunça tudo aqui, ó, tá desorganizado. Organizamos em camada. Subnível de maior energia, camada de valência. Número de elétrons em cada camada. E aí, se ele tem 6 camadas, 6º período, 4 elétrons na camada de valência, grupo 14, 4A ou grupo do carbono. Ok. Página 64, exercício 7. Observe a representação do átomo de um elemento químico e responda as questões propostas. Indique a quantidade das partículas básicas que compõem esse átomo. Partículas básicas estão aqui, ó. Ou seja, ele tem 23, 11 prótons e 12 nêutrons. É um sistema considerado eletricamente neutro? Para ser eletricamente neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Contando o número de elétrons na eletrosfera, sim, é considerado eletricamente neutro. Represente um átomo de acordo com a IUPAC, número de massa e número atômico. Para isso, vocês precisam ir até o material de apoio, verificar qual é o elemento de número atômico 11. Lá a gente percebe que é o sódio, número atômico 11, massa 23. A massa escrita do lado esquerdo, canto superior esquerdo, também é uma outra maneira de representar o elemento. Então, o número de massa pode ser tanto superior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, normalmente a gente representa do lado esquerdo. Aqui ela está do lado direito, sem problema nenhum. Ok. Com isso, terminamos a primeira parte da revisão. Vamos agora à segunda parte, que são os átomos e suas partículas. Aqui vamos relembrar da representação química do átomo. Vamos relembrar que Z é igual a P, as fórmulas que nós precisamos, né? Lembrando aqui que para ser considerado um átomo eletricamente neutro, o próton é igual a elétron. Lembrando que o íon é diferente se for um cátion, ele perde elétron, por isso que próton é maior. Se for um ânion, ele ganha elétron, por isso que próton é menor. Aqui eu representei um átomo, aqui eu representei um cátion, carga positiva, aqui eu representei um ânion, carga negativa. Depois disso, semelhanças atômicas. Isótopos, mesmo número de prótons, mesmo elemento químico. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Feita essa primeira parte, vamos lá para a página
24 do livro de atividades, exercício 12 e 13. Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número correto de nêutrons. Lembrando, representação química sempre vai de A a Z, número de massa, número atômico. Para que eu possa achar nêutrons, eu subtraio massa menos o número atômico. Com isso, nós descobrimos que o correto é a letra E, urânio, com 146 nêutrons. O exercício 13. Se um dado átomo possui 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons, é correto afirmar que, novamente, Z é igual a próton. Eu posso dizer que o número atômico é 7? Não. Por quê? Porque ele tem 6 prótons. O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Há 13 partículas no núcleo. Como é que a gente descobre as partículas do núcleo? Somando próton mais nêutron ou Z mais N. Ou seja, somando 7 mais 6, eu vou ter 13 partículas. E isso é correto. Positivamente correto não, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons e número de massa a gente já descobriu que é 13, letra B. Ok. Exercício 14. Com base no diagrama de Linus Pauling, faça a distribuição dos elétrons. Então, nós vamos distribuir os elétrons e separar em camadas. Então, nós temos aqui, 8 elétrons e vamos separar. Então, distribuição, seguindo o diagrama, camada de valência, elétrons na camada de valência. Então, elemento é da família 6A ou grupo 16, segundo período. Mesma coisa com o sódio, separação, distribuição eletrônica, elétrons na camada de valência, 1 elétron, família 1A, terceiro período. O mesmo nós faremos para o argônio e para o cálcio. Já deixei pronto, 8 elétrons, então, família dos gases nobres, terceiro período. Aqui é um alcalino terroso, grupo 2, quarto período. 15. O ferro é o metal mais utilizado no mundo contemporâneo. É representado pela notação massa 56, número atômico 26. A interpretação desses dados permite afirmar que o átomo desse elemento químico tem Z56? Não. A30? Também não. 26 elétrons? Sim. Percebam que ele não tem carga. Se ele não tem carga, é eletricamente neutro. Muito bem. Exercício 16. O corpo humano necessita de vários nutrientes e sais minerais para seu bom funcionamento. Eles destacam, então, o íon sódio e o íon iodo. Sobre esses íons, qual a diferença entre um íon e o átomo de origem? A diferença principal é na quantidade de elétrons. Por quê? Porque quando eu tenho cátion, eles são formados quando o átomo perde elétrons e o ânion quando o átomo ganha elétrons. O que acontece com o número de massa quando o átomo perde ou ganha? Permanece o mesmo, não sofre alteração. E aqui ele precisa também fazer a configuração eletrônica, mas do íon, lembrando que o sódio tem 10 e lembrando que o iodo tem 54, aqui está a configuração. Passando agora para o exercício 17, ele coloca o átomo de nitrogênio, representado na imagem ao lado, representa 7 nêutrons e recebe 3 elétrons. Com relação a isso, qual o valor do número de massa? Se nós somarmos a quantidade de elétrons, ele sendo eletricamente neutro, ele tem 7 prótons, 7 nêutrons, número de massa 14. Qual o valor da carga nuclear? Se é carga nuclear, eu só posso falar em próton, ou seja, Z igual a 7. Quantos elétrons estão presentes na eletrosfera? Do átomo 7, mas eu quero saber do íon. Do íon eu vou ter 10 elétrons, porque ele ganhou 3 elétrons. Ele é um cátion ou um ânion? Ele é um ânion e a carga dele é 3 menos. Para finalizar, o exercício 18. Ele fala do chamado sudário de Turim, supostamente o santo sudário.
o santo que teria sido utilizado para cobrir o corpo de Cristo após a crucificação. Ele foi analisado através de décadas, utilizando o isótopo com número de massa 14 do carbono. Os resultados mostraram que o linho utilizado na confecção do sudário cresceu entre os anos de 1260 e 1390. Assim ficou demonstrado que o sudário de Turim não podia ser o santo sudário, tratando-se, portanto, de uma fraude. Ou seja, ele quer saber esses 3 carbonos, que são considerados isótopos, mesmo elemento químico, qual é a quantidade de partículas básicas em sua estrutura, prótons, elétrons e nêutrons. Então, o carbono 12 tem 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, carbono 13, 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons, e o carbono 14, 6 prótons, 6 elétrons e 8 nêutrons. Qual a partícula básica que os diferencia? Os nêutrons. Como podemos classificar esse átomo de acordo com as semelhanças? Como isótopo. Por quê? Porque apresentam o mesmo número de prótons e pertencem ao mesmo elemento químico. Então, espero que tenham gostado da aula. Estudem bastante. Fiquem bem. Beijo, me liga. Fui!